Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora lá para mais um encontro de ecologia da paisagem. Vamos conversar agora sobre uma aula teórica. A gente vai entender hoje, na outra aula que eu já gravei, sobre distúrbios. A gente vai conversar na semana que vem sobre essa semana e a próxima, e eu acho que mais uma semana, sobre os modeladores da paisagem. Então, o que seriam esses modeladores, gente? São os fatores que estruturam, que geram essa paisagem. Então, para organizar, eu dividi aqui na disciplina entre os modeladores naturais, que não têm a ação do homem, é o que a gente vai explorar. Primeiro a gente vai ver todos, mas hoje a gente vai focar nos modeladores naturais, os que não são antropogênicos. Então, quais são os fatores que constroem, que construíram, que estão a modificar as minhas paisagens? Então, a gente vai entender quais são os fatores, os mecanismos, os processos que geram as paisagens do jeito que a gente tem visto elas aqui no Mossoró, aqui no RN, no Brasil, no mundo todo, tá ok? Então, hoje a gente vai conversar sobre os modeladores naturais e semana que vem a gente vai já conversar sobre os modeladores antropogênicos. Então, a gente vai ver como que o homem modela e tem modificado as paisagens, alterado as paisagens, tá ok, pessoal? Então, hoje vamos ficar nos naturais, o que não tem a ação do homem. Mas só para a gente entender de maneira geral, então aqui ó, vocês estão vendo uma paisagem que a gente pode chamar de cultural, não é mais uma paisagem natural, né? A natural não tem nenhuma interferência do homem. A paisagem cultural é essa aqui, ó, que a gente vê uma estrada, aqui parece canteiros, né, de plantação. Eu tenho áreas desmatadas, eu tenho um pouco de vegetação aqui nas encostas. Você vê que aqui virou um corredor, né? O homem introduziu um corredor nessa paisagem, corredor antropogênico. Então, eu tenho umas áreas mais desmatadas, aqui parece que tem até água, né? Então, eu trouxe uma paisagem bem real, bem realista, né, até com um certo grau aqui de vegetação bem desenvolvido, né? Então aqui está uma parte que sobrou, né, dessas atividades humanas aqui que modificaram bastante. Eu acredito que essa paisagem, há muito tempo atrás, ela era recoberta por essa vegetação de grande porte, né, que parece a vegetação lá do sudeste, do sul do Brasil. Podia dizer que é, sei lá, a Mata Atlântica aqui. Então, isso aqui, há séculos atrás, era pura vegetação, né? Pura floresta. E então a gente teve aqui ó, o último elemento, a ação do homem, que já modificou substancialmente essa paisagem. Mas vamos ver, antes do homem existir, será que as paisagens mudavam, pessoal? A cara do planeta sempre foi a mesma? Vocês lembram lá? Será que o planeta foi mudando ao longo do tempo? Sim, o planeta já mudou muito, o clima do planeta mudou, a posição dos continentes mudou. Então, o planeta é dinâmico, assim como o universo é dinâmico, né? Então, o planeta passou sempre por mudanças, as paisagens foram mudando naturalmente, por isso que a gente está falando dos modeladores naturais. Vamos ver então quais são os mecanismos, as variáveis, os fatores que mudam as paisagens ao longo do tempo. Então a gente tem aqui ó, fatores abióticos, como o clima, precipitação, a gente já vai ver em detalhes isso. Então ó, a gente pode ver que aqui a gente deve ter um regime mais constante, mais frequente de precipitação, porque propicia que a gente tenha árvores tão altas, né? Então, vocês estão de acordo que o clima é um dos principais modeladores das paisagens, pelo menos antigamente, né, quando não tinha ação do homem, o clima era um grande determinante das paisagens, o relevo, né, o relevo influencia até que vegetação que vai se desenvolver nessa região ou não. Então, fatores abióticos, o tipo de solo, tudo isso vai influenciar no bioma
clima que eu tenho na região. Fatores biológicos aqui, ó, excluindo o homem, que o homem está aqui, tá? Nessa classe. Então, herbívoros pastando numa paisagem, eles vão modificando essa paisagem. Interações, alelopatia em plantas, por exemplo, isso acaba modificando o padrão de distribuição de árvores numa região. Então, se eu tenho uma espécie que produz, pelas suas raízes, substâncias alelopáticas, que então a gente vai começar a ter um padrão de árvores mais espaçadas, que nem os pinheiros, né? Se vocês lembrarem daquelas fotos, eu não tenho aqui, não tinha pensado nesse exemplo, mas os pinheiros, a floresta de pinheiros, é uma árvore espaçada longe da outra, porque elas vão produzindo alelopatia e não nasce quase nada embaixo. Então, isso é uma influência biológica na cara que eu estou vendo dessa paisagem. A gente chama essa cara, é o padrão da paisagem. Os distúrbios naturais, vendavais, tsunamis em outros países, enchentes, terremotos, vulcão, tudo isso vai mudando drasticamente a cara das paisagens. E depois dos distúrbios eu tenho a tendência à recuperação de algumas áreas, né? Áreas naturais tendem a se recuperar depois de um distúrbio. E isso acaba acontecendo por sucessão. Então, a sucessão ecológica é um mecanismo também de mudança da paisagem. E por mais recentemente, na história do planeta, né, a nossa espécie tem mudado muito, né? Aqui eu já tenho um exemplo, né? Olha a construção de um corredor aqui, modificação, introduzindo unidades novas da paisagem, com plantações, introduzindo animais. Então, o homem também é uma causa, né, dos padrões que a gente vê nas paisagens hoje. Então, pessoal, aqui eu já expliquei, né, de maneira mais simples para vocês. Então, agora a gente vai ver cada um desses elementos. Aqui são os mesmos. Vamos começar a ver como que os fatores abióticos. Então, olha, a paisagem, né, essa heterogeneidade. Lembra, pessoal, das aulas anteriores? Isso aqui eu posso considerar uma paisagem? Isso aqui é uma paisagem? O que vocês acham? Qual que é a condição para eu ter uma paisagem, para eu dizer isso aqui é uma paisagem? Então, eu tenho que ter heterogeneidade. Então, eu tenho que ter mais de uma unidade, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma unidade, plantação. Eu tenho uma unidade aqui, que é a vegetação arbórea. Eu tenho até essa unidade aqui, que é esse corredor, que é feito pela estrada. Áreas desmatadas de campinas, assim, de gramíneas, campos abertos, corpos hídricos, isso na visão de qual observador e em qual escala? Na visão do homem, que sou eu que estou avaliando essa paisagem, nessa escala que eu estou enxergando. Então, sim, aqui eu tenho uma paisagem porque eu tenho heterogeneidade. Então, hoje a gente vai ver quem produz a heterogeneidade, o que produziu a heterogeneidade das paisagens. Então, a paisagem, essa heterogeneidade, ela é o resultado de várias causas. Vamos ver a primeira, que são os fatores abióticos, depois as interações bióticas, o papel das espécies. Em terceiro, a gente vai ver os distúrbios e sucessão. E nas próximas aulas, o homem. Então, os fatores abióticos são primordialmente, né, os elementos que mais modelaram as paisagens no passado e mais recentemente. Hoje a gente tem interferência grande do homem, mas antes da nossa espécie estar tão presente no planeta, o clima e o relevo eram os principais modeladores, porque eles que criam a base das paisagens, né? Então, o relevo é a base, é a estrutura geológica, a estrutura geomorfológica do solo. Então, isso aqui é a base e ele é temperado pelo clima, poderia dizer assim, né? Então, o clima antigo e o clima atual. Então, dentro do clima, quem seriam os principais modeladores? Aqui, pessoal, é a energia solar, é a luz, né, a luz, esse calor, esses fótons que vêm do Sol, que a gente chama de temperatura, a gente mede, né, pela temperatura.
Então, a temperatura mais a precipitação, esse conjunto, né, de fatores, juntamente com a base que eu falei para vocês, que seria a caminha, né, a base, seria o relevo, vão ditar que tipo de solo que eu vou ter, a idade desse solo, o grau de fertilidade do solo. E com isso, pessoal, essa união relevo temperado pelo clima junto com o solo, eu vou ter um condicionante de biota. Eu vou saber quem vai ser minha biota. Porque não tem como eu ter uma biota, né, uma comunidade vegetal amazônica numa região semiárida. Por quê? Porque vai faltar chuva. O solo daqui já não vai ser o mesmo solo da floresta amazônica, das condições do solo, a idade do solo, o intemperismo do solo. Então, para eu ter o bioma amazônico, eu tenho que ter aquelas condições abióticas do passado e as mais recentes. Então, pessoal, vou deixar para vocês na pasta vídeos para assistirem, outros vídeos para assistirem no Moodle. É um videozinho do clima do passado, bem de um período lá do final do Jurássico, que o clima estava mudando, a gente estava tendo um período de aquecimento global muito intenso, com erupções vulcânicas. Então vocês vão ter uma imagenzinha assim bem catastrófica para vocês terem uma ideia como o clima já mudou. A gente já teve períodos muito frios de eras glaciais. Então aqui a gente pode ver nesse gráfico, né, as variações do clima no passado. Então aqui é a temperatura média global em Fahrenheit, tá? Por isso que está um número diferente do nosso, não é em Celsius. Então a gente já teve períodos, mas o importante é ver a variação. Nós estamos aqui, ó. Nós somos esse negocinho aqui. Então essa é a temperatura média global hoje, ó. A gente já teve há uns 25 mil anos atrás, ó, a gente teve um período que a gente tem até aquele desenho da Era do Gelo, período glacial. Então a gente já teve há alguns milênios atrás épocas muito frias, né? E o homem já existia, né? Ó, 150 mil anos atrás aqui já tinha ser humano. Então nossa espécie já vivenciou toda essa oscilação térmica. Então a gente já teve períodos muito mais frios e estamos tendendo para um período bem mais quente do que a gente está hoje. Então a temperatura já mudou por processos internos, viu, pessoal? O motivo aqui dessas oscilações não foi emissão de gases de efeito estufa, porque o ser humano só está mais abundante nesse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, que a nossa população explodiu, viu? Não faz nem 1000 anos que a gente está dominando o planeta. A gente está na era pós-industrial, período pós-industrial, que faz uns 150 anos que a nossa população explodiu. Mas tudo isso aqui, ó, as causas eram ciclos internos do planeta Terra, a distância do Sol, tá mais próximo do Sol, tá mais distante do Sol. E com isso, pessoal, com essas mudanças de períodos mais frios e hoje em dia indo para períodos mais quentes, vocês acham que isso provocou mudanças na distribuição das espécies? Animais respondem rapidamente, né, a mudanças de temperatura. Então começou a esfriar, os animais migram e algumas espécies fazem isso todos os anos, né, as migrações por causa de clima, em busca de calor e alimento. E as plantas, será que elas conseguem, pessoal, se deslocar? Como é que a planta faz? Né? Como é que a planta faz para fugir do frio? Será que elas fogem do frio? Sim, pessoal, olha só, a planta foge do frio. Como que ela faz? Elas vão dispersando suas sementes, independente do mecanismo, vento, animais, elas dispersam suas sementes para todos os lados. Onde está mais quente, a semente germina. Onde está muito frio, a semente não germina. E aqueles indivíduos que estão no muito frio, eles param de se reproduzir, vão morrendo, entrando em senescência. E assim
a fronteira da distribuição das espécies vegetais vai mudando, né? Elas vão avançando e os que estão para trás vão morrendo. Então, é um movimento, né? Diferente dos animais, mas é um tipo de movimentação no espaço. Então, esse númerozinho, ó, vamos ver o oak aqui, o carvalho. Esse número é a data em 1000 anos atrás. Então, 14 mil anos atrás, a distribuição da espécie estava aqui, ó. Isso aqui é os Estados Unidos, viu, pessoal? Então, o carvalho tinha distribuição mais ao sul, quer dizer, aqui é o trópico, é a linha do Equador, então mais ao sul, mais quente. A gente está vendo há 14 mil anos atrás, tinha uma época, a gente estava num período glacial, muito frio. O frio vem do Polo Norte, né? Ele desce e ele também veio no sentido do sul. Então, as áreas mais equatoriais, elas estavam mais quentes. Então, o carvalho estava com a sua distribuição mais ao sul. Vamos ver, ó, Elme, outra espécie também, distribuição mais para o sul. Deixa eu ver, 12 mil, já estava aqui, essa espécie mais tolerante ao frio. Há 12 mil anos atrás, ó, o pinheiro branco estava aqui. E vocês estão vendo que eles estão subindo em direção ao norte, as espécies, ó, 10, 8, 6, 0, 14, 12, 10, 8, 12, 10, 8, 12, 10, 8, 6. Elas estão se deslocando para o norte, elas estão ampliando a distribuição. Por quê? Porque está indo embora a era glacial, está voltando a ficar quente, então elas... Aqui sempre foi quente, mas ao sul elas estão podendo se deslocar mais para norte. Então vejam como as espécies respondem às mudanças de temperatura, as mudanças climáticas. E hoje é essa distribuição, essa sombra cinza mostra a distribuição atual. Hoje já não está mais frio, hoje a gente já está num período quente. O carvalho aqui se dispersa, se distribui por todos os Estados Unidos. E quando estava frio, ele só estava aqui embaixo. Então, para vocês, esse exemplo serve para mostrar como as espécies vão se deslocando, elas vão respondendo em relação a mudanças no clima. E com isso, pessoal, quero mostrar para vocês como o clima influencia a paisagem. Há 14 mil anos, nas paisagens mais aqui ao norte, a gente não tinha essa espécie, a gente não existia essa floresta de carvalhos aqui. Por quê? Porque estava frio. E hoje eu tenho florestas de carvalho pelos Estados Unidos inteiro. Hoje já não tem tanto, porque é uma madeira nobre e o ser humano né, já desmatou, já cortou muito essa espécie, mas originalmente eu tinha carvalhos distribuídos nos Estados Unidos inteiro recentemente. Por quê? Porque o clima está quente. E hoje, vamos ver a temperatura atualmente, pessoal. Então, eu tenho aqui esse mapa e hoje a temperatura atualmente ela é relacionada à latitude, onde a gente se encontra aqui no planeta Terra. Então, mais aqui no centro do planeta, aqui nessa linha entre os dois trópicos de Câncer e Capricórnio, eu tenho as áreas mais quentes, tá vendo aqui, ó? Vermelho é mais quente, laranja é quente e essas áreas em amarelo, tá vendo aqui esse mapa, ó? De amarelo, branco a azul são as temperaturas mais frias do planeta. Então, olha aqui onde a gente se encontra, ó, a gente está bem pertinho da linha do Equador, aqui, né? A gente se encontra aqui, por isso que a gente vive com esse calor. A precipitação não é tão simples, tá, de entender, não é só latitude, é altitude, é estar próximo das correntes marítimas, estar próximo do litoral, a gente tem áreas de maior precipitação. Então, a gente tem áreas um pouquinho mais secas aqui dentro do Brasil, aqui também. Vocês podem ver, ó, esse verde claro são precipitações muito baixas, médias e precipitações elevadas. Então, a gente tem alguns lugares no Brasil que tem precipitações bem elevadas, inclusive aqui, ó, na África. Então, não é só latitude, é altitude, são correntes, está próximo do mar.
Tem vários fatores que influenciam a precipitação de uma região. Ter uma grande montanha, depende do lado da montanha que você tá. Tá ok? Então, juntando esse mapa com esse mapa da precipitação, a gente tem o mapa de biomas, viu, pessoal? Então, o clima descrito pela temperatura e a precipitação e mais o relevo, que é que a gente vai ver agora, eram os fatores que mais determinavam o tipo de paisagem que eu vou ter num determinado local. Acredito que isso não é novo para vocês, né, pessoal? Vocês já tiveram, acho que, disciplina de ecossistemas, então vocês já têm uma noção que a precipitação, né, a quantidade de chuvas, mais a temperatura, mais o tipo de solo e relevo, é uma formulazinha que diz que tipo de bioma eu vou ter, como que as espécies, quais espécies, se elas vão ser xerófitas, se elas vão perder as folhas, se elas não vão perder as folhas, isso está muito ligado a esses fatores abióticos. Então vamos ver, será que o relevo influencia a paisagem que eu tenho? Sim, já foi dito bastante, né, pessoal? Então vocês podem ver aqui nessa primeira figura que desse lado da montanha eu tenho mais precipitação. Por quê? Porque as nuvens batem aqui na montanha e elas precipitam, são chamadas de chuvas orográficas. Vocês podem ver que está bem desenvolvida a vegetação, porque aqui chove bastante desse lado da montanha, enquanto que para o outro lado tem mais sombra, tem menos precipitação. Então aqui eu vou ter um outro tipo de vegetação. Então olha que interessante, o fato de eu ter uma montanha bem alta faz eu ter um tipo de paisagem aqui que é diferente do outro lado da montanha, que eu vou ter outra cara de paisagem. Outras cara de paisagem é ótimo. Eu ter áreas de declividade, ó. Eu tenho declive aqui, eu tenho uma... Como é que eu posso dizer? Eu tenho áreas escavadas, então aqui chove e deposita água. Então eu começo a ter posso ter formação de lagoas, áreas mais úmidas aqui, onde eu tenho essas cavidades na paisagem. São áreas que controlam, inclusive isso aqui ajuda a não ter grandes enxurradas, porque se isso aqui fosse uma rampa, a água ia descer muito rapidamente, levando solo, levando vegetação, tá ok? Então, o vento também, o sentido do vento auxilia na dispersão de sementes e com isso também eu vou ter uma distribuição de espécies desse lado e desse lado aqui vai ser uma paisagem diferente. Também eu tenho, dependendo do relevo, do tipo de solo e da hidrologia do terreno, eu tenho alguns locais que vai fazer erosão naturalmente, tá vendo? Então aqui são os caminhos que a água encontra para escoar mais rápido, vai causando desmoronamento. Então isso já existia antes de ter nossa espécie dominando o planeta, tá ok? Então vocês estão vendo como que o relevo, né, não só a altitude, né, ter um relevo de altitude, mas eu ter uma paisagem com essas cavidades, o sentido do vento, né, a ser propício ou não a formar erosão, tudo isso, pessoal, vai modelando a paisagem, tá ok? Então, todos esses fatores abióticos, o clima com o relevo, vai contribuindo de forma conjunta para a formação das unidades da paisagem, do que eu tenho dentro dessa paisagem, dela como um todo. Então, essa mistura de solo, relevo e clima me diz a relação entre o cerrado. Então, ela é um exemplo aqui, o cerrado e as queimadas. Aqui no cerrado, por ter uma época seca, as espécies terem adaptações e o fogo ser algo comum, então eu tenho esse tipo de paisagem, que ela não é uma paisagem contínua. Eu vou ter áreas onde as queimadas foram mais recentes, vão estar em estágios iniciais de sucessão ecológica. Eu vou ter áreas que escaparam do fogo
que vão ser mais desenvolvidas. Então a gente pode perguntar por que eu tenho essa heterogeneidade dentro do cerrado? Porque aqui eu tenho a ação do fogo e o fogo aqui é um distúrbio muito antigo que a vegetação tem recursos para se recuperar do fogo. Então queima, mas volta, regenera. A restinga também é outro exemplo da interação de fatores abióticos. Por que eu tenho uma faixinha, né, de vegetação numa área tão pobre, né, em nutrientes aqui nesse solo? Fatores abióticos explicam as savanas também. Tá ok, pessoal? E eu quero que vocês pensem um pouco nesse exemplo para a gente conversar na aula prática. Então, vamos explicar. Queria que vocês explicassem por que nós encontramos inseridos no bioma Caatinga formações de floresta tropical, como em Martins e Porto Alegre, que diferem muito da Caatinga que a gente tem hoje. Então, como que isso acontece, pessoal? Por que eu tenho essa floresta, mais para a floresta atlântica, é um enclave, né? Uma mancha de floresta atlântica dentro de uma grande área do bioma Caatinga, né? Então, por quê? O que tem aqui, pessoal? O que vocês acham com base no que a gente viu agora há pouco? Vamos conversar ao vivo sobre isso. Vamos ver o segundo fator que influencia as paisagens, as interações bióticas. Então, vamos ver quais interações que podem modelar a paisagem. Competição, pessoal, competição entre formas vegetais. Então, entre floresta e campos tem uma tensão. Então, aqui são a parte de campos e aqui são as florestas. Então, eles estão, por exemplo, a floresta está tentando avançar, mandar propágulos para ela avançar nessa fronteira com os campos abertos. Ao passo que os campos também estão mandando sementes pelo vento, né, que estão tentando colonizar novas áreas aqui no limite entre floresta e campos. A gente tem, então, essa competição entre essas formações vegetais. Então, se eu tenho um ano mais seco, que que propicia, que favorece um pouco, um ano mais chuvoso, que favorece as herbáceas. Então, os campos ampliam a distribuição. Se eu tenho uma mudança climática que acaba favorecendo que as florestas se desenvolvam, então avança aqui as florestas sobre os campos. Então, esses limites estão sempre mudando. Isso é um tipo de interação biótica, pessoal, que vai determinando o limite entre um bioma e outro. Eles estão sempre em competição. Desertos e savanas. Os desertos estão em anos mais secos, os desertos ampliam sua distribuição, porque as espécies estão faltando água, elas não estão se reproduzindo de maneira satisfatória. Anos mais chuvosos, que favorecem o desenvolvimento das herbáceas, dos arbustos, das arbóreas aqui nas savanas. Então, anos mais chuvosos, aqui estou fazendo um desenho com o mouse, como se houvesse uma ampliação da área vegetal. Então, está tendo uma tensão, uma competição entre ecótones, né, entre áreas que são de unidades diferentes. Um outro exemplo, pessoal, da predação, da herbivoria, né, também modelam as paisagens. Então, principalmente, vamos ver exemplos de mamíferos grandes, como que eles alteram. Então, eles são herbívoros, eles comem a vegetação, eles vão alterando os padrões da vegetação, eles vão, principalmente grandes rebanhos, eles vão se alimentando, pisoteando. Então, eles abrem espaço dentro da vegetação, eles eliminam plântulas, eles impedem a regeneração de áreas. Então, com isso, eles mudam a composição, porque eles vão comendo certas variedades de plantas, certas espécies, e com isso essas espécies vão diminuindo em abundância, vão desaparecendo. Eles alteram os padrões de produtividade, porque eles, no momento que eles fazem a herbivoria, eles estão diminuindo a produtividade. A produtividade é medida em matéria orgânica
carbono, fotossíntese, taxa fotossintética da vegetação. Então, se eles comeram, eu diminuí a produtividade do local. Agora, se isso vai estimular o crescimento maior ainda das plantas, aí depende de espécie e de grupos funcionais vegetais. Mas no momento da herbivoria, eu diminuí a produtividade do ecossistema. Só que eles aumentam a ciclagem de nutrientes, né? Porque eles estão se alimentando e defecando, então estão devolvendo. Se eles ficarem no local, eles vão devolvendo a matéria orgânica para o solo. Então vamos pensar, há alguns anos, alguns milênios atrás, a gente tinha grandes aglomeramentos de bisões, bisão, esse herbívoro bem grande aqui dos Estados Unidos. Tinha um grupo de bisões de mais de 75 milhões de cabeças. E eles realizavam migrações dentro dos Estados Unidos. Então vejam aqui, eles deixaram como se fossem estradas por onde eles passavam. Então grandes hordas, grandes rebanhos, com milhões e milhões de indivíduos. Então está aqui todos os principais caminhos, as rotas migratórias desses animais. Então, será que eles modelavam a paisagem, pessoal? Eu já falei para vocês, eles abriam estradas por onde eles passaram. As principais estradas nos Estados Unidos hoje são reaproveitamentos desses corredores que esses animais abriam. Então, eles vão pisoteando, eles vão comendo, eles vão defecando. Então, eles vão mudando drasticamente a paisagem. Vão provocando sucessão ecológica, né? Porque eles resetam o ecossistema, eles limpam a área, então o ecossistema ali tem que começar a sucessão lá da base das espécies ruderais, das espécies pioneiras. Então, pessoal, fica claro para vocês como os grandes herbívoros, como eles têm o potencial de modelar a paisagem, de acabar com uma espécie de preferência que eles mais gostam de comer. Aí o que acontece? Eles passam fome? Não, eles têm que baixar o nível de exigência, vão comer uma outra espécie que às vezes não é tão palatável, não é tão macia. Eles vão pisoteando, então eles também pisoteiam insetos, eles vão pisoteando na vegetação, eles vão esmagando plântulas que estão, né, áreas em regeneração, eles atrapalham. Depois eu posso deixar para vocês também um vídeo para vocês verem as migrações das zebras também. São grandes rebanhos, grandes aglomeramentos de animais e onde elas vão passando, elas vão comendo, vão pisoteando, como falei para vocês, vão modificando a paisagem. Chegando aqui nos distúrbios, pessoal, vamos ver brevemente o que é o conceito de distúrbio, que eu vou deixar uma aula para vocês para aprofundar um pouquinho mais. Então assistam depois dessa aula, a aula sobre distúrbios ecológicos. Então, os distúrbios e o desenvolvimento que vem depois, né, desse distúrbio, então o desenvolvimento vegetal posterior, influenciam fortemente os padrões na paisagem. Então, o distúrbio influencia a paisagem, a gente vai ver por quê. E o desenvolvimento dessa vegetação após o distúrbio ter cessado também vai influenciar o padrão da paisagem. Esse desenvolvimento subsequente, esse desenvolvimento a posteriori da vegetação é o que a gente chama de sucessão ecológica. Como que ela vai responder ao distúrbio? Então, o distúrbio e a sucessão vão influenciar os padrões da paisagem. Distúrbios são eventos relativamente discretos. Então, o que são os distúrbios? Eventos discretos, eles não são contínuos, não é algo que acontece todos os dias, senão se acontece todo dia é um padrão normal, abiótico, uma variação abiótica, mas o distúrbio não é algo do dia a dia, é um evento discreto. Discreto quer dizer que ele é pontual, ele acontece e depois ele vai embora. Então ele é discreto no tempo e rompe, né, o resultado desse distúrbio é o rompimento da estrutura das populações. O que é romper a estrutura de uma população, pessoal? Ela tinha uma distribuição etária, por exemplo, eu tinha tantos por cento de indivíduos jovens, tantos por cento de adultos e tantos por cento de indivíduos velhos. Romper com a estrutura é acontecer um distúrbio que arrasa a minha população
e só sobra, sei lá, indivíduos adultos. Os jovens morrem porque não são preparados, não têm proteção, e os velhos, por não conseguirem responder bem, morrem também. Então, eu acabo mudando a estrutura da minha população. Se eu mudo as populações de um local, eu mudo a comunidade, porque a comunidade é a soma, é o conjunto das populações, né? Então, eu mudo a comunidade. E com isso, né, como eu mudei populações dentro de uma comunidade, eu acabo mudando o ecossistema, porque ele depende desse componente biológico. Lembra? O ecossistema tem o componente abiótico e o biológico. Então, se eu mudo o biológico, eu mudo o ecossistema. E com isso, a disponibilidade de recursos, de substratos, o meio físico também é alterado. É impossível um distúrbio, pessoal, impossível não vou dizer, mas é muito difícil um distúrbio afetar só as espécies. Vem um vendaval, afeta a estrutura física da paisagem, uma tempestade muda até os nutrientes do solo, porque vai carrear um monte de nutrientes. Um maremoto vai mudar a espécie, vai até afetar o relevo da paisagem. Pensa um maremoto cavando, né, dentro da zona costeira. Então, quem são, pessoal, essa turminha do barulho aí, o pessoal do distúrbio, quem são? Quais são os exemplos de distúrbio natural? Então, nós temos as queimadas naturais, pessoal, não é a queimada lá para o preparo do solo para a agricultura que se espalha e queima o nosso pobre Pantanal. Não é essa que eu estou falando, são as queimadas espontâneas que ocorrem nas regiões que têm adaptação para isso. Mas grandes queimadas, como aconteceu no Yellowstone, já são distúrbios mesmo, pessoal. Já entra nessa extensão do distúrbio. Erupções vulcânicas. Tá? Queimadas, que a gente está falando aqui, distúrbios naturais que não foram induzidas pelo homem. Mas as queimadas induzidas pelo homem também são distúrbios, mas não são distúrbios naturais, são antropogênicos. Ficou claro, né? Erupções vulcânicas são um puta distúrbio, né, que a gente não tem no Brasil. Enchentes também, enchentes naturais, viu, pessoal? Tem as enchentes antropogênicas que ocorrem nas cidades, acontece até aqui em Mossoró, porque a gente impermeabiliza o solo, né? Constrói calçada, constrói concreto, constrói estrada, rua, mas eu tenho as enchentes de origem natural, os maremotos, os tsunamis, as tempestades, os vendavais, tem muito terremotos. Posso colocar um vídeo para vocês que é... Ah, parece um vídeo de desgraceira, assim, que são os principais registros dos distúrbios que já ocorreram. Nossa, dá um frio na espinha, pessoal. Uns maremotos, uns tsunamis, uns vendavais, furacão, coisa que, graças a Deus, a gente é abençoado, não tem aqui no Brasil. Só para vocês verem, pessoal, aqui o Japão, né, antes e depois do tsunami, aqui era o Japão, a costa, como era um pedaço da costa antes do tsunami. Vejam como ficou depois arrasado, pessoal. Olha esse galpão aqui, sobrou um pedacinho. Aqui tinha um monte de casa, vegetação, foi tudo arrancado. Lógico que as moradias também sofrem, pessoal, mas a vegetação também sofre, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu tinha um monte de árvore, foi tudo arrancado. Árvores aqui, foi tudo arrancado. Aqui, ó, tá vendo uma vegetação mais herbácea? Também, ó, foi toda arrancada. Muda muito, né, a paisagem. Isso aqui um tempo depois, né, já tendo alguma... Olha, foi até mudado, tá vendo? Isso aqui foi desmontado, ó. Então, depois de um tempo, então logo depois do tsunami e um tempinho depois. Então, não é rápido, né, que o ecossistema ou que a população aqui consegue recuperar. Aqui também mostrando, né, antes do tsunami, como era aqui as casas. Olha aqui como ficou, pessoal, todo esse... Isso aqui devia ser um depósito, uma logística, né? Desapareceu. Desapareceu. Um monte de coisa, ó, que tinha aqui em volta desse canal.
vegetação que tinha aqui, ó, foi tudo arrancada depois do tsunami. No Japão aqui também, ó. Só que olha que interessante, 11 meses depois do tsunami, né? Você vê o que que é política, o que que é governança. Isso aqui no tsunami, isso aqui após o tsunami. Não, nem um ano depois já tinham reconstruído casa, já tinham mudado e refeito a cidade. Então, pessoal, nós temos esses distúrbios. Tsunami é um distúrbio natural. E como o ecossistema vai responder depois disso, com regeneração de algumas áreas, isso é a sucessão ecológica. Ou as atividades antropogênicas também estimulam a sucessão ecológica, mas a gente vai ver na aula de distúrbios que, será que tem um limite a abertura de uma clareira? Será que sempre que eu abrir uma clareira numa floresta, essa área vai regenerar? Regenerar é passar por sucessão ecológica. Vocês vão ver na próxima aula, pessoal, que, deixa eu achar uma foto aqui, igual do tsunami, que a regeneração de determinadas áreas vai depender do tamanho do distúrbio, o tamanho afetado por esse distúrbio, a conectividade dessa área numa paisagem que possa mandar propágulos. Então, eu faço essa pergunta, será que as ações humanas, depois que elas são removidas, o ecossistema consegue passar por regeneração? Então, o ecossistema consegue voltar a sua trajetória histórica e ter sucessão ecológica? Depende, pessoal, depende da extensão desse distúrbio. Antigamente, quando a gente não tinha essa invasão humana aqui, podia ter esse maremoto, esse tsunami, e com o tempo, ó, você vê, tem vegetação aqui, poderia mandar propágulos e essa área toda voltar a passar por estágios iniciais de sucessão e um dia emendar com essa e ficar tudo parecido. Mas aqui a gente tem a ação humana que está bloqueando, né, e que acaba interferindo, e nem sempre a sucessão ecológica acontece, e muitas vezes a gente não tem regeneração e uma área degradada tende a ficar mais degradada com o tempo. Então, pessoal, não percam a aula de mais aprofundamento sobre distúrbios naturais e antropogênicos, que tenho certeza que vai contribuir muito com a formação de vocês, tá ok? Então, o que a gente vai ter adiante? Mais uma aula gravada para vocês verem sobre distúrbios e uma atividade que vai contar a presença e vai contar nota para vocês sobre distúrbios, tá ok? Então, era isso, pessoal. Um abraço para vocês, espero que fiquem bem.